Chamo-me Padre Del Valle e este é o Realidade México. Antes de começar, tenho um pedido a fazer. Inscreva-se. Mas não apenas no canal. Inscreva-se na empatia, na raiva, em não deixar que o desumano se torne rotina. O caso de hoje não é apenas uma notícia. É um espelho partido. Talvez encontrem nos seus fragmentos uma pergunta que nunca tiveram coragem de fazer. É assim que tudo começa. Um homem, duas primas, uma casa onde os relógios parecem atrasar o tempo. A aldeia conhecia-o pelo seu apelido, El Chato. Ninguém parava para o cumprimentar. Ninguém perguntava por que ele estava sempre acompanhado por aquelas meninas silenciosas e pálidas. Vizinhas que, quando o cruzavam na mercearia, baixavam os olhos. É um eco. É a família. Não há problema. Um eco que é um veneno. Ninguém viu. Ninguém quis ver. Em Tlaxcala, quando o sofrimento estava ligado à família, as pessoas aprendiam a olhar para o chão. Aos domingos, El Chato varria a entrada. Uma vassoura velha, o mesmo gesto cansado. Atrás dele, as suas duas primas. Elas baixavam a cabeça, o olhar perdido nos seus próprios sapatos. Uma tarde, ouviram-se choros, breves, abafados. Uma vizinha ligou o rádio para não os ouvir. Durante anos, a rotina foi a mesma. Roupas lavadas, silêncio às 6 horas, a luz sempre acesa na casa de banho. Mas houve um momento em que tudo se quebrou. E foi por causa de outra pessoa. Marisol, uma professora substituta. Cabelo preso, olhar preocupado. Na sala de aula, ela reparou na Sofia, a mais nova das primas. Atrás do caderno, sempre no canto onde a luz mal chegava. Silêncio absoluto, olhos vidrados, meias a roçar os tornozelos. Numa sexta-feira, Marisol viu marcas. Nossos pulsos, pequenas feridas, linhas vermelhas. Ela fez-lhe perguntas. Sofia simplesmente baixou os olhos. Um segundo depois, a sala parecia mergulhada num silêncio viscoso. O tipo de silêncio que grita das sombras. Marisol não dormiu naquela noite. Na segunda-feira, ela questionou a diretora. Problemas em casa. Não te metas nisso, Marisol. Os Gomes sempre foram assim. Um encolher de ombros. Um café servido numa chávena. Marisol sabia que algo estava errado. Mas ela não sabia o quanto. Ela voltou para a sala de aula. Ela viu Sofia esconder o seu almoço. Ela notou que ela tremia cada vez que o sino tocava. A ansiedade instalou-se no estômago de Marisol. Formigueiros, insônia, a palavra incesto a rodar na sua cabeça, mas que ela não conseguia pronunciar. A comunidade preferia os segredos. Naquela noite, chovia. A água batia nos telhados como se toda a casa estivesse a chorar. A terça-feira chegou com outra descoberta. Sofia estava ausente. Ninguém deu qualquer explicação. Marisol perguntou à direção. Mais uma vez, aquela parede de indiferença. A família avisou que ela estava doente. Não procure 3 pés num gato. Por dentro, algo se partia. Na aldeia, o costume era não fazer perguntas, não querer saber. Mas o corpo, às vezes, exige justiça, mesmo que a boca trema. Marisol decidiu caminhar até a casa de El Chato. A porta de ferro enferrujada. Uma campainha que não tocava. Batidas secas. Ninguém abria. Ela espreitou pela fresta de uma cortina gasta. Ela viu um quarto com apenas uma cama, roupas no chão, um colchão com manchas escuras. Um cheiro no ar, forte, como frutas podres misturado com medo. Um cão magro dormia perto da porta. O silêncio era pesado. Ela voltou para casa. Não conseguia comer. As suas mãos tremiam. A imagem do colchão, a sensação pegajosa da umidade,
o olhar vazio de Sofia. Na quarta-feira, às 7 da manhã, ela foi ao escritório do DIF. Recepção fria, cheiro de café requentado. Uma assistente social, com unhas vermelhas peroladas e olhar ausente. Bom dia, vim falar sobre uma menor. Acho que ela é vítima de abuso em casa. O teclado ressoava. Um longo suspiro. Tem provas? Sem provas, não podemos elaborar um relatório. Está disposta a testemunhar sob juramento? Marisol engoliu em seco. Só sei o que vi na escola. A assistente social encolheu os ombros. Menina, sem provas materiais, isso não levará a nada. Se tiver testemunhas, traga-as. Caso contrário, só podemos acompanhar o caso na escola. Quer preencher um formulário? O silêncio prolongou-se. Marisol sentiu o mundo encher-se de ar viciado. Assinalou a caixa no formulário com uma caneta barata. As letras dançavam, nervosas. A funcionária dirigiu-lhe um meio sorriso, um daqueles gestos automáticos. Há muita gente à espera. Pode ir. Na rua, os transeuntes caminhavam sem notar o seu rosto pálido. O frio da indiferença deixou uma geada no seu peito. Só conseguiu respirar corretamente quando chegou a casa. À noite, não conseguia deixar de pensar nas marcas em Sofia. O medo nos seus movimentos. A voz abafada. Visualizou o colchão, as manchas escuras, os sussurros a meio da noite. Tentou ligar para a mãe de Sofia. Ninguém atendeu. No dia seguinte, a aldeia continuava a funcionar como de costume. El Chato comprou pão na mercearia. Cumprimentou o lojista. O lojista respondeu com um bom dia. Depois baixou os olhos. Duas crianças brincavam na rua. Viram as primas da esquina. Os seus rostos eram sombras, janelas sem luz. A professora foi falar com a diretora mais uma vez. Diretora, por favor, isto não é normal. Há sinais, há medo. A diretora olhou para o calendário. Um dedo marcava as datas. Não faça escândalo, Marisol. Você não é daqui. Não compreende. Esqueça isso. Comece a trabalhar. A indiferença doía mais do que os rumores. Marisol tentou voltar ao normal, mas o peso no peito, o tremor quando via Sofia, quando via o quanto ela temia cada ruído forte, cada sombra próxima, um suor frio, uma voz interior que dizia: alguém tem de fazer alguma coisa. Mas ninguém fazia nada. Os dias passavam. Os rumores cresciam nos sussurros. Se alguém fazia perguntas, respondiam: é o tio dela? É da família. Aqui é assim. Mas Marisol não conseguia tirar da cabeça a imagem daquela menina faminta com o olhar vazio. Ela não conseguia dormir. Tinha um nó na garganta. Tinha pesadelos com colchões sujos e olhares vazios. Durante uma festa patronal, as primas não estavam presentes. As crianças perguntaram onde elas estavam. Os adultos responderam de forma evasiva: elas estão a ajudar em casa. Não as incomodem. Um trovão no fundo. Depois, o silêncio voltou. Certa manhã, um homem passou perto da casa de El Chato. Ele ouviu barulhos surdos, como se estivessem a arrastar móveis. Ele murmurou: é estranho. Ele continuou o seu caminho. A vida na aldeia é um rio lento, cheio de pedras invisíveis. Marisol voltou à carga. Desta vez, procurou a polícia municipal. Um escritório de tijolos alaranjados, com um ventilador a girar preguiçosamente. O comandante recebeu-a com meias palavras. Senhorita, esses assuntos não são da nossa competência. O que a família faz em casa, bem, não podemos nos intrometer. É da competência do DIF, e eles costumam arquivar esses relatórios. Mas há sinais de maus tratos, são menores de idade. Um bocejo. O som da caneta batendo na mesa.
Se a família não apresenta queixa, o que podemos fazer? Um encolher de ombros. O zumbido de uma mosca presa no vidro. O caso ficou em suspenso. Os papéis foram arquivados. O horror transformou-se num processo. As primas deixaram de ir à escola durante semanas. Quando voltaram, estavam mais magras, mais silenciosas. Tinham perdido uma madeixa de cabelo. Tinham olheiras roxas sob os olhos. Um dia, Sofia deixou cair o caderno. Marisol apanhou, viu rabiscos. Um homem sem rosto, uma cama, duas silhuetas minúsculas em fuga. Pediu explicações. Sofia abanou a cabeça. As mãos da menina ainda tremiam quando ela voltou para a secretária. A professora sentiu um arrepio gelado percorrer-lhe as costas. Náuseas. A verdade a queimar-lhe a garganta, mas sem nome. Os meses passaram. A avó das primas morreu. El Chato tornou-se proprietário da casa. Ninguém mais podia vigiá-las. A rotina tornou-se mais rígida. Elas só saíam para ir ao supermercado. As duas primas, sempre juntas. Sempre silenciosas. Nos corredores do mercado, frutas podres. Um vendedor ofereceu-lhes melões. El Chato apertou o braço da mais nova. "Não te afastes", ordenou ele com voz rouca. As frutas caíram e rolaram pelo chão. Uma senhora idosa percebeu a cena. Ela murmurou: "Isso não está certo." Mas continuou a descascar batatas. As autoridades, os vizinhos, os professores, todos silenciaram a sua intuição em prol do conforto. Um velho rumor circulava pela aldeia. Histórias de outras famílias. Todos conheciam alguém. Mas ninguém se atrevia a denunciar esses factos. Marisol reuniu coragem e foi até a capital municipal. Levou consigo uma carta manuscrita, com nomes e datas. Esperou 4 horas numa sala com bancos de metal frios. O cartaz com os dizeres "Atenção às vítimas" estava pendurado torto. Quando finalmente foi recebida, encontrou uma funcionária distraída, com o telemóvel na mão e o olhar perdido. "Eu entendo. Mas ouça, esses casos são complexos. O ideal é que a família direta se apresente. Você tem provas?" Marisol respirou fundo. "Não, apenas indícios. Um sorriso de compromisso. Um clique no computador. Vamos registrar a sua queixa. Mas não espere milagres. Há muitos casos. O sistema avança lentamente. Deseja uma cópia da sua declaração?" O som da impressora foi a única resposta. De volta à casa, o suor frio. A impotência a arder sob a pele. Naquela noite, as chuvas voltaram. A aldeia ficou sem eletricidade. Dentro de casa, as primas rezavam em voz baixa. Pediam ajuda. El Chato dormia à porta. O cão rosnava contra a tempestade. O medo impregnava as paredes, como um cheiro impossível de lavar. À meia-noite, Sofia tentou escrever uma carta. A sua caligrafia tremia. As palavras mal saíam. "Socorro, por favor, não quero estar aqui." Ela rasgou a folha. A lama debaixo da cama engoliu-a. Na cozinha, ouviu o murmúrio familiar. "Não digas nada ou será pior." Os cotovelos sobre a mesa, as unhas cravadas na madeira. Uma esperança frustrada. No dia seguinte, Marisol visitou a assistente social da capital. Ela esperou em pé por mais de 1 hora. Quando finalmente conseguiu falar, encontrou um sorriso cansado. "Isso é muito comum aqui. Muitas vezes, as pessoas confundem as coisas. Não podemos iniciar um processo sem mais provas. Já pensou em falar com a família? Às vezes, uma conversa resolve melhor as coisas do que a lei." Marisol engoliu a sua raiva. "Eles são menores. Tenho medo." A assistente social bocejou. "A vida é dura. Todos fazemos o que podemos. Um carimbo no formulário. O tic-tac regular do relógio.
O procedimento estava concluído, o caso arquivado. A sensação de derrota, colada como lama nos sapatos. O inverno chegou. Ainda mais lágrimas em casa. Cada vez menos comida. Um dia, Sofia chegou à aula com um ferimento na perna. Um corte profundo. Ela disse que tinha caído, mas os seus olhos vermelhos diziam o contrário. Marisol tentou aproximar-se, mas a barreira era intransponível. Uma menina atrás de um vidro reforçado, impossível de quebrar. Ela decidiu ir falar com o padre local, um homem de cabelos grisalhos e voz rouca. Padre, preciso da sua ajuda. O padre inclinou a cabeça. Se Deus quiser, as coisas vão melhorar. É preciso rezar muito. Às vezes, as crianças sofrem mais do que os pais. Não se deve julgar, minha filha. Uma palmada no ombro. Um suspiro profundo. Marisol sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. Um gelo no peito. Ela saiu da igreja como se tivesse sido expulsa. Não havia mais ninguém a quem recorrer. As primas tinham parado de ir à escola. El Chato justificava. Elas estão doentes. Mas ninguém as tinha visto sair para ir ao médico. Ninguém fazia perguntas. Marisol começou a sonhar com o quarto escuro, com a cama suja, com os sussurros de Chato. Acordava encharcada de suor. Uma tarde, viu as suas primas à janela. Olhavam para a rua com o desespero de quem conta os dias de uma condenação. Quando cruzaram o seu olhar, Sofia fechou a cortina. A história chegou aos ouvidos de uma jornalista local, Daniela. Daniela chegou à aldeia com um gravador e um caderno. Ela interrogou os vizinhos. Todos mantiveram silêncio. O lojista, o padeiro, o açougueiro. Não sabemos de nada. É melhor não se meter nisso. Ela bateu à porta da casa grande. Ninguém abriu. Fez perguntas discretas na praça. Há rumores, mas nada mais. Assuntos de família. Daniela sentiu um aperto no peito. Tirou fotos da fachada. O cão olhava para ela. O silêncio era mais pesado do que 1000 insultos. À noite, escreveu o seu artigo. Mas o editor-chefe recusou-se a publicá-lo. Não há nomes. São apenas insinuações. Não trabalhamos assim. Uma notícia não contada. Um grito abafado. Marisol, exausta, voltou às suas diligências administrativas. Dirigiu-se ao Ministério Público. Esperou numa sala branca, fria, que cheirava a papel morto. Foi recebida por um jovem desajeitado de gravata. Tem provas? Parentes que possam confirmar? Marisol, abatida. Há raparigas, há medo. O funcionário encerrou o processo. Sem corpo, sem provas, não há processo judicial. Volte se encontrar algo concreto. Indiferença misturada com uma atitude burocrática. A voz de Marisol se apagou. Uma tarde, a polícia chegou por acaso. Uma operação antidrogas, em outra rua. Eles viram a porta entreaberta. O cão latia. Lá dentro, é o Chato de roupão. As primas na cozinha, olhando sem piscar. Ninguém fez perguntas. O caso nunca chegou às mãos das autoridades competentes. A opinião pública dormia. Um dia, Sofia fugiu. Ela correu até a casa de Marisol. Ela bateu a porta. Ela chorava. Juro que o seu choro não era deste mundo. Quero ir embora para sempre. As mãos da professora tremiam. O seu coração batia forte no peito. O que ele fez-te? Sofia limitou-se a chorar. Ela chamou a polícia. Pela primeira vez, uma patrulha chegou. Um agente desceu, bocejando. Onde está a menor? Marisol ofereceu-lhe chá. O agente bebeu, olhou para o relógio. Vamos falar com o homem. Mas se ele disser que é sua sobrinha, a lei é clara. Na casa de El Chato, a luz tremeluzia. É minha sobrinha, senhor agente. Ela ficou nervosa e fugiu.
O que lhes faz? Perguntou o agente sem levantar a voz. Nada, senhor agente. É assim que funciona na família aqui. O agente escreveu no seu caderno, um gesto lento, destinado a ser esquecido. Senhora, a lei é dura, mas sem queixa oficial, as menores voltam para casa. Marisol sentiu uma dor no peito, como uma facada invisível. Sofia pediu para não voltar. Ela implorou, mas a lei era implacável. Naquela noite, ela foi levada de volta. A patrulha partiu. O cão uivou. Marisol sentiu-se culpada, por não ter conseguido salvá-la, por não ter conseguido quebrar a barreira. Respirava com dificuldade, o seu coração batia sem ritmo. O colapso aconteceu. Um dia, as primas desapareceram. A aldeia não fez perguntas. Apenas a professora e uma vizinha notaram a ausência delas. Marisol voltou ao DIF. Agora é um caso de pessoas desaparecidas, disseram-lhe. Ligue para outros serviços. Preencha o formulário 2B. Um clique, um bocejo. A esperança arquivada, classificada, esquecida. Um grito abafado pela burocracia. As semanas passaram. Um saco do lixo apareceu no rio. Dentro dele, roupas de menina. Um caderno com os rabiscos de Sofia. A polícia local chegou, tirou fotos, anotou no seu caderno. Processo aberto para objetos encontrados. Sem corpo, investigação mínima. Se os familiares se manifestarem, o processo será reativado. A notícia nunca chegou aos meios de comunicação nacionais. Na aldeia, a vida continuou como antes. El Chato mudou-se. Ninguém mais ouviu falar dele. As paredes voltaram a ficar molhadas pela chuva. As cadeiras da sala de aula permaneceram vazias. Marisol demitiu-se. Ninguém a substituiu. Na prefeitura, um arquivo dormia em uma pasta enferrujada. Uma nota estava colada nela. Consultar apenas em caso de reaparecimento. É assim que o sistema funciona. Transformar o horror em papéis. Classificar, arquivar, esquecer. Ninguém mais fez perguntas. Algumas noites, a vizinha jura ouvir sussurros na casa antiga. Outros acham que é o vento. Alguns acham que é a consciência da aldeia. Mas a maioria simplesmente baixa a cabeça. O México tem pequenas feridas, e outras que supuram, invisíveis. Ninguém as vê, a não ser quando já é tarde demais. Eu sou Padre Del Valle. E esta é a realidade que muitos querem esquecer. Não o façam. Encontramo-nos na próxima Realidade México.